cumprimentar a todos os moçambicanos para juntos conversarmos sobre o meio ambiente, que é um assunto muito importante para os dias de hoje. O meio ambiente está, nos dias de hoje, ligados a questões de desenvolvimento e de empobrecimento também. Empobrecimento, sobretudo, se a gente ignora, em primeiro lugar. Em segundo, se a gente segue políticas e decisões pouco de benefício para as comunidades, sobretudo. Sabemos que Moçambique é um dos países mais afetados por mudanças climáticas. É o primeiro ao nível da África e um dos 10 mais afetados ao nível mundial. Então, há uma série de iniciativas que procuram viabilizar o nível de, como é que se pode dizer isto? O nível do impacto das mudanças climáticas sobre o país. Vimos os últimos anos quanta chuva vem caindo, zonas alagadas, famílias perdendo casas, perdendo ruas, perdendo suas zonas econômicas, por exemplo, onde se praticava agricultura, a cidade da Beira, muitas zonas costeiras estão a passar por esta situação. A cidade do Maputo tem diversos bairros onde quarteirões inteiros estão alagados e não há esperança para essas famílias no sentido de recuperá-las, as suas casas, não é? Porque ano a ano há cada vez mais chuva a cair e as chuvas são muito mais permanentes e cada enxurrada, cada volume de chuva sempre aumenta o nível de águas nessas zonas onde há alagações. Então, é preciso uma nova mentalidade dos políticos, políticos do ponto de vista de governo, políticos do ponto de vista de Assembleia da República para legislar, políticos do ponto de vista extraparlamentares e política do ponto de vista de ONGs, mas também política do ponto de vista de cidadãos, comunidades, para seguirmos ou definirmos uma visão comum, estratégias comuns para encararmos de forma unida as mudanças climáticas e movermos ações que sirvam para mitigar estes impactos das mudanças climáticas. Infelizmente, a esta altura estão sendo seguidas ações descoordenadas que não estão vinculadas a um quadro político, a uma legislação específica. Por exemplo, assistimos à venda de créditos de carbono no país. Pode explicar isso? Desde 2021, o governo já vendeu créditos de carbono a investidores. O que é crédito de carbono? Pois é, o que são créditos de carbono? Créditos de carbono é o carbono capturado. Deixa eu explicar-se de outra forma. Crédito de carbono tem origem no protocolo de Kyoto. Visa a produção de mecanismos de controle da degradação do meio ambiente. Entende-se que as florestas e as áreas de conservação
são muito importantes para a proteção do efeito de estufa. E então, qual é a proposta e a ação que tem vindo a se desenvolver? É o reflorestamento de áreas, a conservação. Não explicou o que é o carbono. Neste caso, eu tenho uma outra forma de entender. Mas eu estou no processo de explicação do que é créditos de carbono. O crédito de carbono. Exatamente. O nosso povo quer entender o que é crédito de carbono. Pois é. E carbono não será aqueles que usam carvão, por exemplo, poluem, por outras palavras, usam para fábricas, grandes fábricas, substâncias como carvão, por exemplo, carvão mineral, mas outros tipos de instrumentos, não será isso mesmo? Bom, é isso, mas eu falei do protocolo de Kyoto. Por que o protocolo de Kyoto teve necessidade de ser rubricado? Tem a ver com as emissões de gases de estufa, onde o dióxido de carbono é dos mais prejudiciais para o planeta, não é? Que cria esse efeito de estufa. E quem que emite esses gases? É a indústria. A indústria, desde os tempos mais antigos da Revolução Industrial até aos dias de hoje. A observância de que o meio ambiente, ou seja, o nosso planeta, está a entrar numa situação de degradação a partir do aquecimento, a partir da abertura do buraco de ozônio, que faz aumentar a temperatura média no planeta, deu a necessidade de proteger, e a maneira de proteger ou minimizar, e isto implica criar mecanismos para esse efeito. O mecanismo para esse efeito é diminuir a emissão desses gases. E a estratégia para a diminuição desses gases é a redução das emissões, seja pelas indústrias, seja para a limitação da desertificação e manter e criar novas formas, novas áreas de conservação. Prontos. O protocolo de Kyoto entende ou determina que os países devem ter uma cota de não emissão de gases, ou seja, os países poluentes, que são os mais desenvolvidos do mundo, devem reduzir as emissões de gases, ok? Mas também há esta outra alternativa de mercado de créditos de carbono. O mercado de créditos de carbono é uma alternativa à emissão dos gases, ou não emissão de gases. Deixa eu explicar isto. É que os países industrializados nunca pararam de emitir gases com efeitos de estufa. Então, por alternativa, eles acham que o melhor é comprar direito de emitir, continuar a emitir os gases com efeito de estufa. Isto passa por comprar créditos, ou seja, comprar créditos de carbono implica ele comprar o direito de continuar a emitir. Mas o direito de continuar a emitir significa que aquele que pode vir a emitir tem de não emitir. Vamos a falar de países em desenvolvimento, que no lugar de criar suas indústrias e emitirem, tem que se limitar a não criar indústrias, não é? E não criar indústrias significa ele ter uma porção de gás de carbono que não emite. Isto é feito quando você refloresta uma determinada área, quando você usa tecnologia que permite a não emissão de gases. Por exemplo,
quando usamos fogões melhorados, não é? Sabemos aqueles fogões feitos de barro, não é? Usa o carvão e muito pouco carvão, poupa carvão. Eu não sei como é que se chamam esses carvões, mas aqui na cidade... Sim, eu referi-me na verdade aos fogões, não sei como é que se chamam, não tenho nome, mas eu sei que são feitos de barro e permite o uso muito reduzido do carvão vegetal. E então isso significa que uma família que compra aquele fogão implica ela usar menos carvão, por exemplo, durante o mês, do que normalmente com aquele outro tipo de fogões. Então, esta tecnologia desses carvões implicam redução de emissão de gases com efeitos de estufa. Então está aí, quanto mais fogões feitos, quanto mais fogões a serem usados pelas comunidades, implica créditos de carbono, né? Porque há muita mata que não vai ser devastada. Em primeiro lugar, permite mais conservação florestal e implica também menos emissão de gás. Então, isto permite créditos de carbono que você pode ir a um mercado internacional onde você vai vender. A avaliação do governo diz o país ter capacidade de produzir 45 milhões de créditos de carbono por ano. Bom, isso não será colonização. Bom, Não industrializar, não criar indústria num país pobre e devia criar melhores condições. E quanto é que custa isso? Pois é. Dólar por hectare. Por tonelada de carbono. Bom, aí é que está. Não é mesmo. O comércio de crédito de carbono é uma outra forma de exploração. É uma forma que procura manter os ricos ricos e os pobres pobres. Porque o rico diz, eu vou manter a minha indústria, vou continuar a poluir e em contrapartida eu vou comprar os créditos dos países pobres. Ou seja, o pobre não deve se industrializar, deve manter as suas florestas intactas e ainda por cima aumentar a extensão das suas florestas. E aqui está o perigo de aumentar a extensão das florestas, porque isso significa que o pobre até tem de deixar de praticar a agricultura, está a perceber? Só para acumular créditos de carbono para vender no mercado internacional, onde muitas das vezes esses créditos acumulados não são vendidos pelas comunidades, não pertencem às comunidades, mas a terra é delas. A terra é delas. As florestas, elas é que plantam. Mas há um interveniente, seja o governo ou investidores, que chegam a uma comunidade e dizem: aqui temos que reflorestar, vamos parar de abrir novas machambas e nós vamos vos pagar pelo reflorestamento. Eu quero acreditar que, inclusive, há ações de intimidação das pessoas para elas assumirem esta iniciativa que é imposta para as comunidades. Porque não quero acreditar. Por exemplo, eu li um estudo do Observatório do Meio Rural, desenvolvido em Gorongosa, onde se acompanhou um projeto de reflorestamento para acumulação de créditos de carbono, onde famílias elas recebiam valores em função do número de árvores que elas semeiam. E este valor foi diminuindo, porque o contrato assim vai diminuindo progressivamente de ano a ano. E vamos ver, há uma família que é usada como protótipo deste exemplo, né, em que semeou 119 árvores e o resultado financeiro anual foi de 300 meticais. E como pagamento... dólares, 300 meticais em dólares,
por aí $5, $6, não mais do que isso, por ano, não é? E no ano seguinte, este valor foi descendo, né? Desceu. 270 meticais, depois vai descendo até o mais ínfimo, porque o contrato é assim, a árvore vai crescendo, vai precisando de menos cuidados, não é? Mas 300 meticais serve para quê? E 300 meticais para um ano inteiro. E esta família deixou de ter a terra para a produção agrícola, para a sua própria subsistência, não é? E no 15º ano o projeto fechou e acabou, não é? Para as famílias, mas é um investidor que ganhou esse dinheiro da venda dos carbonos. Então, estamos perante uma iniciativa que é boa sob o ponto de vista de proteção do meio ambiente, mas traz muito mais pobreza para as comunidades e traz estagnação industrial para os países. Então, infelizmente, isto é feito sem regulamentação nenhuma, sem nenhum quadro legal, e é preciso refletirmos muito sobre a quem pertencem os créditos, né? Quem tem o direito de ter os créditos de carbono, quem deve vender os créditos de carbono, o que é que deve ganhar quem é dono dos créditos de carbono, não é? Para não entrarmos numa outra forma de exploração de famílias e comunidades. E obrigado. Vamos ter mais sessões sobre isto. Sim, mas pode me explicar o que pretendo com este vídeo? Gostaria de ter mais ou menos informar. Com este vídeo eu pretendo dialogar com as pessoas para elas poderem entender sobre a importância do clima ou do meio ambiente nesses dias, que passa pelo desafio de enfrentar as mudanças climáticas, porque hoje em dia o meio ambiente ou o tema meio ambiente determina o desenvolvimento dos países, determina a pobreza ou não de pessoas, de famílias, de comunidades, a qualidade de vida das pessoas depende muito de como nos lidamos com o meio ambiente hoje em dia. Então, é preciso que tenhamos conhecimento para nos lidarmos com o meio ambiente da melhor forma possível, do ponto de vista legal, do ponto de vista de ação, e que esta ação ela deve conduzir a que famílias, comunidades e país se beneficiem disso no sentido de desenvolvimento. Hoje há uma demanda de transição energética que deve se relacionar com o desenvolvimento. Então aí devemos falar de transição energética justa, porque estamos em economias que dependem muito dos combustíveis fósseis, e a transição energética implica o uso de energias verdes ou renováveis. Mas o uso das energias verdes ou renováveis em substituição dos combustíveis fósseis implica recursos, implica investir imenso nisso. E estamos numa situação de incapacidade para o fazer. É por isso que é preciso uma transição justa. Uma transição justa significa processo gradativo que nos leve a esta transição, e para dessa forma contribuirmos, primeiro, para nos mantermos como indivíduos com boa qualidade de vida e protegermos o meio ambiente no nível em que chegarmos de uso de energias renováveis ou verdes. Obrigado.